quem perdeu aí em casa, eis os melhores momentos do último programa. Iniciamos por mostrar uma das praças mais conhecidas historicamente em Lyon, praça que é rodeada pela Prefeitura, Museu das Belas Artes e que contém uma das fontes mais bonitas do mundo, feita pelo Frédéric Bartholdi, o escultor que fez a Estátua da Liberdade em Nova Iorque. Continuamos a expandir os horizontes artísticos, visitando o Museu de Belas Artes de Lyon, um dos maiores museus franceses de arte, com peças únicas de grandes artistas como Monet, Gauguin e Rodin. A fome já apertava e decidimos dar uma volta pelo mercado mais popular nesta cidade, o mercado de Paul Bocuse, e fizemos compras nos sítios que este chefe de renome costumava fazer. Ainda passeámos pela cidade e conhecemos as ruas comerciais mais movimentadas e mostramos-lhe excelentes dicas de refeições em Lyon. Este programa promete mais locais fantásticos desta cidade, como Notre-Dame de Fourvière, a Torre Eiffel de Lyon, o Jardim Zoológico grátis para a população no Parque Tête d'Or e a Cidade Velha de Lyon, onde irei revelar os locais das famosas passagens secretas. Preparado? Vamos a isso! A cidade de Lyon é uma cidade cheia de arte e muito conhecida pelos seus frescos em grandes murais e fachadas. Este é o exemplo de um deles, é o chamado Le Trompe d'Oeil, o que significa engana o olho. E é um fresco pintado numa fachada de 800 metros quadrados com 30 personagens famosos de Lyon. É um fresco que é mantido por uma associação chamada Le Cité Créative e é atualizado a cada 10 anos. Aqui do lado esquerdo do fresco podemos encontrar os nomes das personagens e os números associados a cada personagem. Este mural evoca conceitos como a humanidade, a tecnologia, a ciência, a religião e a história. É um mural muito bonito, com 30 personagens famosas de Lyon e você pode ser uma delas. Por que não vir aqui tirar uma bela foto neste mural? Ça va bien! Muito obrigada! Estava a oferecer um copinho de vinho, estava a convidar para entrar o chefe de Le Pote Beaujolais, um grande cafezinho aqui da cidade de Lyon. Vamos provar um vinhito e vamos entrar aqui no cafezinho, vamos comer aqui um croissant, um típico croissant de France. E olha, aqui que os cães até podem entrar no café e tudo. Muito obrigada, amigo! O giro pretende mais uma vez mostrar-lhe as melhores comidas que cada país tem para oferecer. Fomos então visitar um dos restaurantes mais característicos chamado Bouchon de Lyonnais. Inicio com um prato de ovo escalfado sob uma fatia panqueca com molho de vinho tinto, bacon, cogumelos e pequenas cebolas. Opção: salada lyonnaise com a mistura de salada grega com bacon, crouton e ovo escalfado. Avance para os seguintes pratos que são divinais. O primeiro é soufflé de massa folhada com lombos de brochet, um peixe de rio e molho feito de éterrie, pequenos caranguejos com caldo de lagosta acompanhado por ratatouille, o famoso caldo provencial à base de tomate, cebolas e courgettes. Enchido de tripa de vitela servido com molho de mostarda, acompanhado pelo gratinado de dauphinois e pelo famoso ratatouille. Já está de barriga cheia? Espere, que ainda falta a sobremesa. Prova tarte típica de Lyon chamada la praline, ou prove le baba au rhum,
um brioche com rum, figos e chantilly. Agora sim, já demos por terminada a refeição. Gostou da dica? E agora estamos num dos pontos principais de Lyon. No alto da colina de Fourvière encontramos o Notre-Dame de Fourvière, uma basílica lindíssima, histórica, aqui no alto desta colina, que nos permite ter uma vista incrível para toda a cidade. Connosco temos mais uma vez a Priscila, que nos vai dar aqui um bocadinho da história deste Notre-Dame de Fourvière, que é muito famoso. É isso, nós estamos aqui no alto da colina da Fourvière, onde Lyon foi fundada em 43 a.C. pelos romanos. E esse local aqui sempre teve uma importância crucial na cidade de Lyon. Então era onde ficavam os fóruns, os templos romanos, e hoje em dia tem a Basílica Notre-Dame de Fourvière. Começou a ser construída em 1872, ficou pronta em 1884 e a decoração interna dela só ficou pronta em 1964. Hoje em dia é o monumento mais visitado da região do Rhône, recebe em torno de 2 milhões de turistas por ano. Ela é mantida por uma associação que tem várias iniciativas, passeios, visitas, apresentações de ópera e etc., para arrecadar fundos para manter essa estrutura. Assim como nós vimos a nossa Torre Eiffel ali do lado, que vocês viram que ela é mais alta do que a Torre Eiffel de Paris. Parece que é verdade mesmo, que no total o topo dela fica mais alto que a Torre Eiffel, mas partindo do ponto do nível zero, né, nível do mar, então, claro. Bom. Os lindos têm de tirar um bocadinho de partido dessa característica mini Torre Eiffel para deles. Brincar um bocadinho com Paris. Claro, porque sempre teve um pouquinho de concorrência entre Paris e Lyon. E depois temos aqui uma vista fantástica. Além da Basílica, nós temos uma vista maravilhosa que dá para ver quase toda a cidade aqui embaixo. Então, aqui logo em frente, nós temos a Catedral de Lyon, que está aqui embaixo. Os dois únicos arranha-céus de Lyon, que é o da Part-Dieu, que é esse em formato de lápis, e o Intercity. Dá para ver lá na frente aqueles prédios, aquelas torres que você vê, o Hotel Dieu de Lyon. Aquela cúpula de vidro é a famosa Ópera de Lyon. Em frente, o Hotel de Ville, o Museu de Belas Artes naquele pátio quadrado. E aqui corre o Saône. Do outro lado, o Rhône. Conta-se a lenda que Lyon tem 3 rios. O Saône, o Rhône e o Beaujolais, que é o vinho da região. Tá boa essa! Na verdade, Lyon tem 2 colinas. A colina que reza, que é essa que nós estamos, a colina Fourvière, porque tem a basílica, algumas igrejas, seminários, escolas católicas. E a colina que trabalha, que está aqui em frente, ali ao fundo, que é a colina da Croix-Rousse, que é onde ficavam os ateliês de seda na época. Que Lyon foi a capital da seda. Senhoras, belezas de Lyon. E aqui podem tirar umas grandes fotos também, que já tirámos algumas.
E chegamos agora ao Parque de la Tête d'Or. É o maior parque da cidade e é um parque muito requisitado pelos cidadãos desta cidade. Funciona como um refúgio tranquilo no coração do centro da cidade de Lyon, onde as famílias podem vir passear, fazer piqueniques ou fazer jogging, fazer um pouco de desporto. Este parque tem 100 hectares de paisagem natural e foi criado no mesmo ano que o Parque Central de Nova Iorque, em 1857, pelos irmãos Denis e Eugene. Neste parque foram adicionados 2 belíssimos acréscimos. Um deles, o Jardim Zoológico, que nós vamos visitar agora, e outro deles, esta belíssima casa que está à minha frente, uma casa de vidros chamada a Casa Botânica, que tem imensas espécies de flora de várias partes do mundo. Ora bem, já aqui estamos no zoo e agora estamos aqui ao lado do Chat des Sables. E é um gato que é conhecido por ser muito feroz com as cobras. É um gato que caça cobras venenosas, inclusive, e ele consegue sobreviver bastantes dias no deserto sem beber água, porque ele é conhecido por conseguir retirar os fluidos dos animais que ele caça, o que é um espetáculo. E agora chegamos aqui à raposa com as orelhas de morcego. São raposas que são encontradas normalmente em territórios bastante secos e normalmente até escavam túneis e vivem debaixo de túneis. Têm umas orelhas muito grandes que servem basicamente para localizar os animais e pronto, normalmente conseguem ser encontradas aos trios, ou seja, um macho e 2 fêmeas, que é muito engraçado. Agora estamos no território do Red Panda. Vocês não sei se conseguem vê-lo ali a subir na árvore. O panda vermelho, em termos da sua alimentação, é vegetariano. É encontrado nas Himalaias, na China. Coisa mais fofa do mundo. É mesmo um peluchinho. Eu acho espetacular isto de ser um parque de jardim zoológico público e das pessoas não pagarem, porque dá sempre acesso a toda a gente. Estamos a chegar à Le Girafe. Giras elas são. Vamos lá ver. Pronto, coitadinha está ali. Quer dizer, coitadinha, está frio, não é? Se calhar é melhor estarem ali dentro, que elas não têm pelo que as aqueça, portanto até faz um certo sentido haver este centro de dinossauros onde elas podem lá estar dentro ao quentinho. Parque cheio de boa energia. Devia ser obrigatório um parque destes em cada cidade. É, sem dúvida, um sonho. E agora estamos neste momento precisamente sentadas num sítio incrível do século, atenção, não é verdade, Priscila? Antes de Cristo. Era mais antigo do que eu estava a dizer. Chegou ainda. E que lugar é este?
Aqui nós estamos no Théâtre Antique de Lugdunum. É o anfiteatro romano, galo-romano de Lyon, que pertencia a Lugdunum, na verdade, que era o primeiro nome de Lyon dado pelos romanos. E ainda conseguimos ver várias partes como as colunas, e eu ponho-me a imaginar os romanos precisamente nesse sítio a fazerem a construção, os charretes, os cavalos, as fardas, as espadas, a língua, tudo. É uma coisa impressionante. Isso que é genial de imaginar. E ele é um dos únicos que restam na Europa com visíveis que tem também o Odeon, que era um pequeno teatro que era muito utilizado para poesias, recitais, era mais nobre. Ele caiu no abandono depois da queda do Império Romano, em torno do século V, e ele só foi descoberto em 1933. Ai, já tarde. Tarde, tem pouquíssimo tempo que ele foi descoberto durante escavações. Estava tudo coberto por terreno. Estava tudo coberto. E um professor de matemática que tinha um terreno na região, ele tentou plantar vinhedos no terreno dele e não conseguia, nada nascia de jeito nenhum. E ele tentava até que ele começou a cavar, isso no século XIX. E descobriu algumas pedras, algumas ruínas, ele sinalizou para a prefeitura que não deu bola. Deixou passar, ninguém deu bola para ele. Em 1930 eles começaram a construção de prédios aqui na região, então eles foram escavar para colocar a base, né, dos prédios, que descobriram que realmente tinha alguma coisa, que era verdade a história do matemático que, coitado, acho que passou por um maluco na época. E aí com isso, em 1933, eles começaram as escavações, e não só daqui, mas de outros vários locais em Lyon. Eles foram descobrindo outros resquícios da época romana. Claro, isto já foi um alarme para eles, ok? Se há aqui alguma coisa, então noutros sítios de certeza que vamos descobrir. Exatamente, descobriram vários outros. E aqui atrás nós temos um museu, que é o Museu Galo-Romano, que conta a história de Lugdunum. Okay. Ele tem muitas peças interessantes. E o mais curioso dele, talvez, além de todo o conteúdo interno também, é o fato dele estar incrustado numa pedra. Parece muito moderno, não é? Parece uma coisa futurística. Exatamente, ele é o único. Ele está completamente interno à rocha. E este teatro romano, hoje em dia tem alguma utilização? Hoje em dia ainda acontece, na época do verão, o festival Les Nuits de Fourvière, que é um festival de música, teatro, dança. Eles montam toda uma estrutura aqui, porque o espaço pertence a todos, então é continuar utilizando até hoje de uma forma que todos participem desse monumento, cria também nelas uma consciência que ajuda a preservar e dar valor a esse patrimônio. Então agora, Priscila, onde é que estamos a ir? A sua casa vai nos levar a tomar chá, é? Vou levar vocês para conhecerem as passagens secretas de Lyon. Eles foram criados para reduzir o tamanho dos quarteirões, que são muito longos, então ajudava as pessoas a cortar caminho entre os prédios. Nós vamos entrar nesse, que é o mais longo de Lyon, e nós vamos atravessar ele vai dar numa outra rua, na Rue du Boeuf, que fica aqui atrás. Eu não vou poder falar dentro, porque tem moradores, eles são habitados ainda, esses prédios. Vamos lá? Curiosa, vamos lá ver. Venham connosco. Uma característica que a gente pode observar dos prédios aqui do Velho Lyon é que eles são muito próximos. Eles são construídos estreitos. Então, além de ser uma região úmida que fica do lado do rio, quase não entra sol. Quando eu vejo aqui que eu entro de dia, só naquela última janelinha que às vezes pega sol. Então você imagina um apartamento desde o século XVI sem um raio de sol numa região úmida.
nós temos mais uma entrada de prédio. São 3 prédios e é curioso que aqui tem um elevador. Tem 3 elevadores, na verdade. Desde o início nós passamos por 2 já. Então, prédios tão antigos que foram adaptados ao uso atual, né? Exato. E estas portas de madeira, grandes, pesadas, bonitas. Engraçado. E aparecemos do outro lado. Voilá! A antiga Rua dos Açougues. Tem até um boizinho ali em cima. O que eu acho mais charmoso aqui é de ver o antigo, que nós estamos num bairro medieval, e o contraste com o moderno. Vocês podem ver os restaurantes, as lojas, são ultramodernos por dentro. Esse bairro ele data do século XII, da Idade Média, né? Lyon, na verdade, ela tem três épocas distintas. A época romana, que foi a fundação de Lyon, no alto da colina, onde nós estávamos. A época medieval, aqui na beira do rio. Certo. E a época contemporânea, na península, na Presque Lyon. Pronto, e aqui há comércio de tudo, não é? Desde roupas, a comidas típicas, a souvenirs. Por acaso tenho de ir comprar uns ímãs. Existem vários bouchons aqui na região de Lyon. Bouchons são os restaurantes típicos, né? Lioneses. E os pontos principais de visita do Velho Lyon, além da rua movimentada, etc., são os trabules, são as passagens secretas que eu adorei. A Catedral de Lyon, que fica aqui também, Catedral Saint-Jean, e o Museu Gadani, que é um museu de história de Lyon, então ele conta a história de Lyon. Eu acho que é o essencial. Aqui mais na parte antiga. Okay. Pronto, já temos aqui umas dicas fabulosas aqui da nossa Priscila, que esteve sempre connosco neste dia, muito simpática, muito querida, e nos deu um bocadinho de calor de Lyon e nos mostrou a cidade, e muito bem mostrada. Espero que em casa gostem. Obrigada. Obrigada. E terminámos a nossa aventura por Lyon, a 3ª maior cidade de França. Uma cidade conhecida pela sua fantástica gastronomia, com os típicos restaurantes chamados bouchons e pelos seus marcos históricos e arquitetónicos, que parte deles são registados como Património Mundial pela Unesco. A cidade é muito bonita e desempenhou um papel importante para a produção de seda e história do cinema devido aos irmãos Lumière, que inventaram o cinematógrafo. Tivemos uma excelente recepção por parte do povo francês, que nos tratou da melhor forma, inclusive pelos seus pratos deliciosos. Não é o caso que se diz que os grandes chefes vêm todos parar este país para aprender, certo? Tudo nesta cidade é maravilhoso, desde a cidade velha até ao maior parque natural de França, com um jardim zoológico de acesso gratuito, às peças de arte que vimos no museu. Um sítio muito pacífico, onde nos sentimos à vontade para explorar, inclusive à noite. Vale a pena visitar estes cantos de França, cada um diferente, cada um com caráter, personalidade e história. A história que vemos contada em cada pedra colocada nos edifícios, que perduram por séculos e que nos fazem imaginar. Mais uma cidade bonita, visitada pelo giro e, quiçá, visitada por si. Não deixe de viajar, não deixe de aumentar os horizontes, portas da mente e conhecer culturas. Viajar é viver, e investir numa viagem é nada mais, nada menos do que investirmos em nós próprios. Boas viagens!